Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui em nome de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, dos espíritos superiores, dos nossos anjos da guarda, para que juntos possamos nos conectar ao plano maior e tenhamos forças para afastar as nossas angústias, as nossas mazelas, as nossas tristezas e tudo aquilo que nos faz mal. E que por esses instantes de oração consigamos nos conectar com o plano maior, a fim de que possamos compreender bem e profundamente a lição moral que se pode extrair da leitura do Evangelho da data de hoje. Abrindo ao acaso, caímos no capítulo 22. Não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. E chegaram-se a ele os fariseus tentando-o, dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não se separe logo o homem o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus 19, 3 a 9 são os versículos. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os lugares. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não são iguais em todo o mundo. Mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais não existem. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país em certa época torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres
se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, ao invés de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor. Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois, na maioria das vezes, este sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente e, quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta, frequentemente, aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa. Que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse a única lei que se sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Mas nada, absolutamente, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, finalmente, os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. Um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Hoje, o Evangelho nos mostrou uma questão bem prática sendo abordada, para demonstrar, já na época em que Kardec fez esta compilação, esta codificação, sobre temas bem práticos, que já, ou melhor, que no século XIX ainda tinham muito preconceito. Eram pontos que desde a época de Jesus e até aquela época, e naquela época era praticamente igual a 1800 anos antes. Esta questão prática do divórcio, das uniões e das dissoluções
no casamento, isso era tido como imutável. Até hoje, o direito canônico não lida bem com essas dissoluções de uniões através dos casamentos na igreja, os casamentos religiosos. Mas aqui temos mais um exemplo de que, mesmo numa questão prática do dia a dia, a resposta é o bom senso, a resposta é a lei do amor, a resposta é justamente não seguir o orgulho, a vaidade e nem a cupidez. Existe sim uma lei imutável, e essa lei imutável é a lei do amor. Por que contrair um matrimônio se não é a lei do amor a que os rege, o casal? Por que desestabilizada esta lei do amor num casal que se uniu? Manter-se esta relação. Não parece coerente? Portanto, aqui o mais importante é que Kardec questionou os espíritos sobre as mais diversas situações. E está aí uma das situações do dia a dia mais comuns e que esbarra em dogmas da Igreja Católica dos mais arraigados. E a resposta dos espíritos estava encimada em quê? Na lei do amor, imutável, lei de Deus. Na ilogicidade da manutenção de uma relação, de um convívio entre dois seres que não têm convivência harmônica, que foi a conveniência que os uniu. Portanto, para Kardec, para os espíritos superiores que deram estas interpretações, não há pecado na dissolução desse tipo de relação entre duas pessoas. E não existe a proibição, o dogma e a condenação, muito menos. Dessa forma, compreendendo que sejam questões de alta indagação, sejam questões práticas, Deus preparou para nós o Espiritismo, que veio nos esclarecer o que era impossível ser esclarecido na época de Jesus Cristo, e que os espíritos esclareceram até questões práticas como as que foram lidas hoje. Devemos agradecer a Deus, a Jesus Cristo, por isso e pela oportunidade que estamos tendo de tomar contato, de tomar conhecimento dessa nova lei. E agradecer, repetindo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal,
porque vosso é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus.